Nessa aula de flexibilidade, a gente vai trabalhar coluna e ombros, extensão de coluna e alongamento de ombros, porque a gente vai fazer a postura da cobra. E eu tô aqui com uma caralhada de materiais. Não são todos assim que são fundamentais. Você consegue fazer o treino sem isso, mas os materiais sempre ajudam, né? E se você pretende seguir nos treinos de flexibilidade, vale a pena começar a investir em alguns desses materiais. Então a gente tem aqui bloquinhos, um parzinho de blocos, temos uma caneleira de 1 quilo, que também pode ser um pezinho, um halter. Temos 2 opções de elástico, não precisa ser as duas, é uma ou outra. Tem esse elástico anel aqui, ou esse elástico que tem os buracos numerados. E uma fita estática, que também funciona se for um elástico mais rígido. A gente vai começar dando uma soltada na nossa coluna, e para isso a gente vai precisar dos blocos ou do rolinho. Infelizmente, esse exercício não tem como fugir desses materiais, tá? Você vai precisar ou de um ou de outro. Se você não tiver nenhum deles aí, daí você pode dar uma soltada só, tipo no gatinho, tal, só para preparar um pouquinho a coluna e vai direto para os próximos exercícios. A gente vai soltar em 3 pontos da coluna: a lombar, o meio da coluna e a parte superior, que na verdade vai ser mais uma flexibilidade para ombros. A gente vai começar pela lombar. Vou colocar meus bloquinhos aqui, ó, um em cima do outro, e vou deitar em cima deles, apoiando a minha lombar. A parte superior do corpo fica bem relaxada no chão, bem entregue. Daí aqui, ajusta o apoio de forma que não fique em cima do seu quadril, porque a gente vai precisar dessa mobilidade aqui, ó. É exatamente isso que a gente vai fazer nesse exercício. Então, se posiciona, relaxa a parte superior, aí você pode fazer algumas respirações mais profundas para ir trazendo esse relaxamento para o corpo, essa entrega. Na parte inferior, a gente vai deixar as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, paralelos. E aí vamos fazer esse movimento de quadril, de retroversão e anteroversão, que na verdade eu gosto mais de chamar de arredonda e arrebita. A arredonda recolhe o quadril, coloca o cóccix para dentro, e a arrebita relaxa o quadril, apontando os isquios lá para o chão. E a gente vai fazer isso algumas vezes. Você pode fazer aí no seu ritmo. Fica a sugestão de colocar esse movimento junto com o ritmo respiratório. Então você inspira numa fase do movimento e expira na outra. Se precisar ajustar, você ajusta, tá? Para dar mais essa mobilidade. O importante aqui é que você sinta que realmente está trabalhando ali. E esse é um momento também para a gente ir baixando a nossa ansiedade, preparando para esse momento da aula. Principalmente a flexibilidade, ela precisa de um pouquinho mais de paciência. Então, esses primeiros exercícios aqui também servem para isso. Agora a gente só vai ficar um pouquinho aqui com a pelve em anteroversão, no arrebitado. Algumas respirações, umas 3 respirações profundas aqui. E aí a gente vai subir, vamos subir pela força do abdômen. Então, antes de se levantar de qualquer jeito aí, ó,
Observa que aqui a gente tem as costelas bem abertas, totalmente solto, né? O abdômen exposto. E a gente vai puxar por aqui, ó. A gente vai fechar as costelas e imagina que você quer juntar, que você quer aproximar a ponta do seu externo com a sua pubis. Então a gente vai fazer esse movimento aqui de fechar e ao mesmo tempo trazer a cabeça, queixo no peito, até sentar aqui. E a gente vai ficar aqui numa espécie de cadeirinha, numa cadeira de praia, tomando um sol, olha que agradável. Vamos deixar os pés juntinhos e só a ponta do pé encostada no chão. Tenta manter aqui os dois ossinhos, os maléolos, juntos, porque isso também vai dar essa cara de ponta de pé, da ponta da bailarina, sabe? Essa linha. Porque se a gente faz assim, ó, junta só as pontas e não os maléolos, dá o pé de bananinha, o pé de foice. Os blocos ficam aqui nas costas para dar um leve suporte, mas na verdade o que está te segurando aqui é o abdômen mesmo. Braços esticados lá na frente, paralelos entre eles, e vamos subir até a orelha e voltar. Subir e voltar. Quando sobe, dá aquela pegada no abdômen, né? Vamos fazer 8 vezes. 6, 7, 8. Ficou na orelha. Aqui a gente faz uma elevação escapular. Isso vai abrir espaço para que você leve o ombro mais atrás. Meu Deus, tá tremendo tudo. Sustenta. 5, 4, 3, 2, 1 e voltou tudo. Aí a gente vai dar uma relaxada aqui no carpado. Nesse primeiro momento, não precisa super se preocupar em já esticar completamente o joelho. É mais uma chegada nesse movimento, uma chegada nessa postura, né? Pode fazer esses balancinhos, que isso ajuda a soltar, ajuda a acomodar seu corpo. E beleza. Aí a gente vai para o nosso segundo ponto, o meio da coluna. É mais ou menos aqui, ó, na linha do top, talvez levemente mais para baixo. Não sei, você vai ter que experimentar aí no seu corpo. Cada pessoa tem uma proporção, então às vezes varia. Eu vou deitar aqui, ó, numa mesinha, acomodei. Aqui você precisa ter tanto a mobilidade de quadril quanto de tronco. O que a gente vai fazer é descer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, estou aqui com o abdômen contraído, numa mesinha, quadril alto, tronco alto, e vou soltar as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente vai repetir isso algumas vezes. Mesma coisa da respiração, daquele ritmo. As mãos estão entrelaçadas atrás da cabeça e o cotovelo ele também trabalha fechando e abrindo. Vamos fazer umas 5 respirações. E na última, a gente fica aqui, ó. Pelve relaxada, solta, pesando para o chão. Cabeça relaxada. Aqui pode ser que não encoste no chão, tá? Vai depender muito do alongamento de cada um. E se tiver muito intenso para você com 2 blocos, você faz só com 1. Deixa os cotovelos pesados para o chão também. Isso a gente vai abrindo também o peitoral, alongando o abdômen.
Umas 3 respirações e voltamos. Da mesma forma, contrai o abdômen, queixo no peito e voltou. E a gente vai repetir a cadeirinha de praia. Ponta de pé, junta os maléolos e vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficou na orelha, elevação escapular e puxa para trás. Isso aqui já é um alongamento ativo. E voltou. Jesus Cristo. Ainda bem que a cadeira de praia de verdade não precisa fazer essa força, né? Vamos mais uma vez lá para o carpado. Agora sim, a gente vai já pensar um pouquinho mais no alongamento. Então, isquios, ossos do bumbum, projeta eles lá para trás, empina o bumbum. Calcanhar, projeta lá para frente. Aqui a gente distancia isquios de calcanhar, isso já vai trazer um alongamento. E aí a gente solta o tronco aqui. E no início é normal que a coluna fique mais arredondada, mas a gente vai tentando cada vez mais minimizar isso e esticando. A nossa intenção é levar a barriga nas coxas. E voltamos. E o último que a gente vai fazer, a gente vai colocar os blocos quase saindo aqui das costas, ó, bem na borda do ombro, bem na parte alta, porque a gente vai concentrar mais o alongamento no ombro. Eu vou pegar um pezinho, se você tiver aí, pegue que vai te ajudar um pouco mais, assim, vai até facilitar um pouco o exercício, mas não é nada determinante, se não tiver você vai fazer só com as mãos mesmo, não dá nada. Vou deitar aqui, os bloquinhos estão aqui, ó, bem na parte alta das minhas costas. Vou segurar o bloquinho, começo com a pelve elevada, braços esticados, e a primeira coisa que eu vou fazer é levar o peso lá para o chão. Cuidado só aqui para não levar assim, ó. E aqui eu tô compensando, tanto com o meu cotovelo quanto com o punho. Eu quero deixar os braços esticados, tudo alinhado assim, ó. Até o peso encostar lá no chão. Lembrando que aqui, se ficar muito intenso, faça com um bloco só. Braço bem esticadinho, eu mantenho isso. E aí eu vou descer o quadril, porém aqui eu vou contrair o abdômen. Então eu não vou fazer como a gente fez nas anteriores, com a costela aberta, com o abdômen relaxado. Eu vou fazer com contração abdominal e vou descendo com essa contração. Braço esticadinho lá, mantém o peso no chão, contrai o abdômen e vai descendo, descendo. Cabeça, se quiser, pode relaxar. Aqui pode ser que o quadril encoste no chão, pode ser que não. Mas o foco está no alongamento dos ombros, do braço, do peitoral também, você vai sentir abrir mais o teu peitoral. E aí fica, isso é só uma permanência. Conforme o corpo vai liberando espaço, você vai descendo um pouquinho mais o quadril, mas sempre observando essa ativação do abdômen, tá? Não adianta querer descer e relaxar tudo. Para sair daqui, a gente solta o pezinho e volta. E aqui a gente vai direto para o carpado. Chega de cadeira de praia. Vamos direto lá para o carpado, já é o nosso terceiro carpado, então nesse a gente realmente vai alongar. E aqui algumas opções. Você pode
entrelaçar os dedos embaixo dos pés e daí esticando aqui. Daí ficar aqui. Ou se você já tá num nível além disso, a gente vai pegar os blocos, colocar embaixo dos pés. E aí, segurar aqui, ó, atrás dos blocos. Se conseguir até entrelaçar os dedos, maravilha. Eu não sei se eu consigo. Acho que não. Vou ficar aqui, ó. Isquios bem projetados para trás. Aperta o joelho lá contra o chão. A gente sempre tem uma parte contraindo e outra parte alongando. Então, aqui no caso, a gente precisa contrair a parte de cima da coxa, para empurrar esse joelho para baixo, para que alongue mais a parte de trás, a parte posterior da perna. Aí, fica um pouquinho, mais ou menos umas 5 respirações, para deixar o corpo assentar bem. 5 respirações bem profundas, tá? Não vai fazer... E voltou. Agora a gente vai fazer uma sequência de movimentos mais fluida, mais dinâmica, para dar um calor aí pro corpo, para trazer uma ativação geral. Eu vou partir da posição carpada e a gente vai fazer um mergulho lateral. Eu vou fazer uma primeira vez aqui a sequência toda para vocês verem, mas depois eu quero só pontuar uns detalhezinhos. Carpado, mergulho lateral, cobrinha. Apoia os pés, sobe no triângulo. E vamos mergulhar, só que agora de frente. A gente vai pela flexão de braço, mergulhando o peito, passa antes, pertinho do chão, e a gente chega novamente na cobra. E daqui eu retorno para o carpado. Então, essa é a nossa sequência. A gente vai fazer 2 séries para cada lado. É uma sequência simples, mas eu trouxe ela para vocês observarem bem essas ondas da coluna, as torções da coluna e o que puxa o movimento. Então, beleza, a gente tem que sair dessa posição e ir para a cobra. Eu posso fazer assim, mas é diferente de eu fazer assim. Qual que é a diferença? A diferença é que no primeiro eu fui num blocão, fui tudo junto, perna, braço. Na segunda vez, eu fiz puxando pelo tronco, então eu começo por essa torção, vou puxando, e a minha perna, ela só vem porque o meu tronco tá puxando, é quase como se ela tivesse passiva lá, e aí você vai puxar. Então ela não tem força para fazer isso. É o meu tronco que vem vindo, e por consequência a perna vem depois. Então acontece toda essa torção do corpo e aí a gente chega aqui na cobra. Beleza. Dedos do pé no chão. Aqui a gente vai puxar pelo quadril. Quadril vai arrebitar, puxar, puxar. Eu passo, ó, por esse momento de extensão de coluna. E a última coisa que relaxa é a cabeça. Então tem toda essa onda acontecendo. E aqui eu vou começar pelos meus cotovelos e por essa abertura de peito. Então é o movimento contrário do que a gente fez. Eu abro o peito, começo lá pela cabeça, ao mesmo tempo que eu vou flexionando meu cotovelo, o bumbum tá lá pra cima, ó. Passo com o peito rente ao chão e chego na cobrinha. E aí vou voltar pro meu carpado. Agora, quem vai puxar é a perna. A perna foi a última que chegou. Ela vai chegar por primeiro agora. Então, eu começo lá pela perna e o meu tronco, cabeça,
vai por consequência. Isso que a gente está fazendo aqui não é só para esse exercício. Isso aqui é importante que você saiba, porque na lira a gente usa demais essa coisa de qual parte do corpo está puxando o quê, quem está comandando o movimento, quem está seguindo. Saber diferenciar cada parte do corpo, trabalhar com essas ondas da coluna, isso é muito importante para a lira. Então eu vou fazer só mais uma vez aqui, vou fazer uma série aqui para o outro lado, num outro ângulo para vocês verem, mas depois você pausa esse vídeo e faz 4 séries, 2 para cada lado. Carpado, mergulho lateral, puxa pelo tronco, alonga a cobra, triângulo, puxa pelo quadril, alonga, mergulho de frente, começa lá pela cabeça, flexão de braço, quadril é o último a chegar, e o último volta pela perna. Bora! 4 séries no seu ritmo, daqui a pouco a gente volta. Agora a gente vai para uma parte de força específica. Então, como eu falei ali no carpado, né? Sempre tem uma parte que está em contração e uma parte que está alongando. No caso, no carpado, a gente tem isso aqui em contração para que isso aqui alongue. A gente vai trabalhar coluna hoje, vai trabalhar essa extensão. Então, toda a parte posterior do corpo, ela está em contração para que eu alongue a parte da frente. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar a força da nossa parte posterior. Eu vou deitar de barriga para baixo. Aqui eu peguei um pezinho, mas se você achar que fica muito pesado, se você vê que tá descompensando o corpo, você não está conseguindo manter o alinhamento, é preferível que você faça sem peso. A gente vai deitar de barriga para baixo, com a testa no chão e os braços esticados, com o dedão apontando para cima. E aí a gente vai fazer uma elevação aqui, ó. O que não pode acontecer é isso aqui, eu abrir essa lateral para que o braço suba e nem abrir muito o braço aqui, ó, acabar saindo da linha da frente e indo para uma diagonal. Então, mantém lá bem para frente, braço bem esticado, cotovelo esticado, se possível com o pezinho, se não sem o peso, testa no chão, o resto do corpo bem apoiado no chão também, e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sustenta, bem esticado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos para o outro braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sustenta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu. Agora a gente vai fazer um deslize na cobra. É uma cobrinha bem mini. Vai pegar mais a parte de cima, a parte superior aqui, ó. A gente vai fazer uma ativação de escápulas, uma ativação da parte superior da dorsal. Vamos deixar as mãos no chão. E aí a gente vai primeiro ativar as escápulas. Então esse é o primeiro movimento que a gente faz, é a primeira ativação que a gente faz e é a partir disso que vai puxar todo o resto do corpo. Ativa, os ombros foram para baixo e daí eu continuo subindo aqui. Aqui eu não tô empurrando, ó, não tem força aqui. Eu tô só puxando com as minhas costas, fechando as escápulas lá atrás. Quando chegar no máximo, volta. Vamos fazer 5 vezes, bem devagarinho. Três. 4. 5. Na quinta, a gente fica aqui e agora vamos levar os braços lá para trás e subir também as pernas bem esticadinhas, ativando agora toda a nossa cadeia posterior.
Sustenta um pouquinho. Voltou os pés para o chão e as mãos vêm mais pertinho agora, a gente vai subir na cobra. Agora sim eu vou empurrar e montar essa cobra pensando bem num redondo, mais do que só esticar o braço aqui, ó, e chegar no limite. Eu quero levar cada vez mais essa cobra lá para trás. Se quiser pôr o... Não consigo nem falar aqui. Se quiser pôr o pé na cabeça. Volta desenrolando e a gente vai compensar numa prancha de antebraço. Bem importante a gente trabalhar a força de abdômen também. Então, fica um pouquinho na prancha. Voltou. E por último, a gente vai fazer uma ativação aqui das pernas, principalmente, um pouco da lombar também. Para quem já tem uma extensão de coluna legal, a gente vai fazer com bloquinhos. Se não é o seu caso, você ignora os bloquinhos. A gente vai deitar, apoiando os bloquinhos no final da coxa, acima do joelho. Ele não fica em cima da patela, tá? Ele fica na coxa. A gente vai deixar sempre os joelhos bem estendidos. O tronco aqui para baixo, você pode deixar as mãos aqui também, se preferir. E aí a gente vai fazer elevação de pernas, bem esticadinha. Vamos fazer 5 vezes, mas bem lento, tentando sustentar um pouquinho lá em cima, sem aquela pressa de já voltar para relaxar. Subiu, tenta descolar a coxa do bloco, sustenta um pouquinho e volta. Subiu, volta, subiu, voltou, só mais 2, subiu, voltou e a última, subiu, voltou. Maravilha! Dá uma descansada aí, compensa um pouquinho sua coluna. Força feita, agora a gente está com o corpo protegido, vamos alongar. Nesse exercício, os bloquinhos são opcionais, é mais para dar uma potencializada para quem já tem um bom alongamento. Mas se não é o seu caso, ou se você fica muito instável no equilíbrio, que a gente vai ficar aqui, ó. Se ficar muito brigando com o equilíbrio, daí você faz no chão mesmo, sem problemas. Então eu vou deixar uma perna com o joelho apoiado, a outra eu vou botar aqui em cima dos blocos e, se possível, até numa meia ponta, assim, porque daí a gente vai trabalhar mais essa questão do equilíbrio. O pezinho eu vou segurar no braço da perna que tá na frente. Primeira coisa, vamos observar o alinhamento. Cristas ilíacas, a pontinha da crista ilíaca aqui, ó, elas vão estar apontando para frente. Porém, a gente vai fazer uma torção. Então, eu quero que vocês dissociem bem isso. Isso aqui, estável, apontando para frente. Isso aqui só é que vai torcer. Eu não vou fazer isso, certo? Cuida bem com isso. Então, tudo alinhado, tudo certo. Peguei o pezinho, braço esticado na orelha. Passa a cola e não tira nunca mais daqui. A gente vai fazer essa torção. Aqui, provavelmente, você já está sentindo alongar, né? Eu tenho essa projeção aqui de quadril para frente. Vou fazer a torção e aí vou levar o tronco lá para trás, porém é uma flexão lateral, porque eu fiz a torção, então eu tô alongando aqui do lado. E vou levar minha mão no chão. No caso aqui, se precisar, você pode usar um bloco também, algum apoio, tá? E aí fica aí. Braço bem esticadinho lá na orelha. Quadril projetado para frente. Se já é de boa para você aqui, ó, você pode até ir flexionando mais o cotovelo
para descer mais. A respiração fluindo vai fazendo com que a gente encontre espaço, que a gente vai ficando cada vez mais confortável nesse alongamento e o corpo vai permitindo que a gente chegue mais longe. Voltou, volta sem desmontar, volta por onde você veio. Força. Aí. E vamos pro outro lado. Quadril alinhado, projeto para frente, braço na orelha, torção e desço. Se você tiver com um bloquinho aqui na mão de base, pode ser que você comece com o bloquinho, conforme o corpo vai abrindo espaço, você pode tirar ele, ou às vezes baixar o nível do bloco, né? Se você começou com o bloquinho bem alto. Observa a tua respiração lá nas costelas. Força para voltar. O próximo que a gente vai fazer é um alongamento de ombro, porque a cobrinha na lira, ela puxa muito o ombro. Essa é a pior parte ali, para que a gente consiga fazer essa cobra com o braço esticado. Se você tiver elástico aí, pegue, porque isso vai potencializar um pouquinho mais o exercício. Pode ser tanto esses elásticos que tem os buraquinhos, que daí a gente vai colocar uma mão em cada buraquinho, um bem do lado do outro, assim, ó, só para dar uma tensão, para trazer uma ativação para os braços. Ou pode ser esse aqui, ó, que é um loop, que é um elástico fechado. Daí ele vai trazer o mesmo efeito. E se você é uma pessoa que já tem um bom alongamento de ombros, vamos usar também os bloquinhos. Eu vou mostrar aqui com o bloco, mas se não é o seu caso, ignore os blocos e faça direto na parede. Eu vou apoiar os meus braços da mesma forma que a gente fez as ativações de ombro, assim, ó, com o dedão para cima. Isso porque nessa aula eu tô querendo explicar bem o que a gente está fazendo aqui. Acho que tem muitas pessoas que dão aula aí também, então é importante saber. Por que fazer assim e não assim? Porque o alongamento de ombros a gente faz com rotação externa, ou seja, nesta rotação aqui, ó. Se eu deixo assim, eu vou estar evidenciando, eu vou estar contribuindo mais para minha rotação interna, ó. Eu vou estar em rotação interna. E isso não é bom para o alongamento de ombros, ele não é saudável a longo prazo. Então a gente sempre vai procurar fazer em rotação externa. Por isso, o dedão apontando para cima, às vezes a gente faz até assim, ó, com a palma da mão para cima. Mas assim já vai dar um bom resultado. Então, peguei a minha fita, a fita vai te ajudar ainda mais a trazer essa ativação, a trazer essa intenção de rotação externa. A gente vai posicionar os bloquinhos na parede, ou, se for o caso, faça direto na parede, dedão para cima, braço bem esticado. E aí a gente vai levar o peito para a parede. Sempre mantenha o elástico com tensão aqui. A gente vai afundar aqui, ó, o peito para a parede, empina o bumbum. Se precisar, flexiona um pouco o joelho para o teu alongamento de perna não ficar atrapalhando, que o nosso foco agora está nos ombros. E a gente vai fazer algumas respirações aqui, ó. Afunda, empina o bumbum, recolhe bumbum, recolhe abdômen. Olha lá para cima. O nosso objetivo, não o objetivo, mas tipo assim, para você ter uma referência, é chegar com o peito na parede.
Umas 5 respirações. Na última pode ficar um pouquinho mais de permanência. Braço bem esticado, pressionando o bloco, pressionando a parede. Cotovelo esticado. E volta sempre nesse redondinho, pensando nessas ondas de coluna. E aí a gente chega no nosso último exercício. Vamos fazer uma pose final, que é praticamente a cobrinha que vocês vão fazer lá na lira. Aqui a gente vai precisar de uma fita, preferencialmente uma fita estática, mas o elástico, se for um elástico com uma tensão um pouco mais forte, funciona também. Antes de eu entrar na pose, que não é uma pose muito fácil, então deixa eu explicar aqui antes que eu tô com fôlego. A gente vai deitar de barriga para baixo e vai passar a fita nos pés e a fita vai ficar enlaçada nos pés e segurando nas mãos aqui. Os braços, eles vão fazer o seguinte movimento. Você vai estar segurando uma ponta da fita, uma ponta em cada mão aqui, e aí a gente vai aproximar o cotovelo das costelas, trazer para frente e deixar a fita nos puxar para trás. Então, é esse movimento aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Cuide bastante com isso do cotovelo apontando para frente, porque ele vai querer fazer isso. Mas isso aqui é rotação interna. E a gente não quer isso, né? Acabamos de falar sobre isso ali na parede. A gente quer manter rotação externa. Então, cotovelo apontando para frente. A gente vai fazer 2 séries dessa pose. Na primeira, você só vai se preocupar em entender essa puxada, o encaixe e liberar esse alongamento aqui dessa porção do braço. A gente não vai esticar o cotovelo na primeira série. A gente vai só deixar a fita nos puxar para trás com o cotovelo flexionado e cuidando bastante para ele não abrir. Na segunda repetição, a gente vai chegar nesse ponto e vamos avançar um nível a mais, que daí é esticar o braço para cima. Barriga para baixo, peguei a fita, vou passar lá nos meus pés, deixo o pé em flex aqui para a fita não escapar, e aí vou fazer esse movimento do cotovelo, de aproximar os cotovelos das costelas. Aqui pode ser que você precise afrouxar um pouquinho a fita aqui, ó, para conseguir fazer o movimento. Só cuide para não afrouxar demais, porque senão você não vai sentir absolutamente nada. Então, estou segurando a fita aqui, palma da mão para cima, vou aproximar o cotovelo das costelas e trazer para frente. E aí, eu vou fazer força com as minhas pernas, como se elas quisessem esticar, se elas quisessem ir lá para o chão. Isso vai fazer com que elas puxem o meu braço. O tronco vai subir um pouquinho também, pode deixar, mas concentra bastante no ombro ali. Cotovelo para frente e respira. Tenta ficar aí de 3 a 5 respirações bem profundas, para ir ganhando resistência, para realmente permitir o alongamento. Voltou. Descansa um pouquinho, dá uma respirada. E aí a gente vai fazer a segunda série tentando esticar o braço. Quanto mais perto do pé a gente segurar, mais intenso vai ficar o exercício. Até, eventualmente, pegar direto no pé. Esse seria o suprassumo dessa pose, né? Pegar direto no pé e fazer a coxinha. Então, vamos lá, segunda série. Passou lá para trás, engatou no pé. Ajeita o quão perto você vai segurar do pé. Puxou o cotovelo para frente, a perna
puxa lá para trás, isso já vai fazer com que comece a alongar o nosso braço, com que o tronco suba, e aí a gente vai esticar lá para cima, tirando a coxa do chão, esticando o braço o quanto for possível, mantendo o cotovelo para frente, mantendo a rotação externa. Respira. E volta devagar, sem despencar. E aí fechou a nossa parte de flexibilidade, compensa um pouquinho, arredonda a coluna.